Uma das coisas que eu pretendo trabalhar aqui no meu canal diz respeito à espiritualidade. E aí eu quero, primeiramente, explicar aqui para vocês como que a gente entende o que é essa espiritualidade e como que eu pretendo trabalhar nessa linha muito interessante, que é a da espiritualidade. Quando a gente fala em espiritualidade, nós temos que entender, primeiramente, um detalhe muito importante, que é assim: a espiritualidade da qual eu estou trazendo aqui, que eu pretendo trabalhar, não é uma espiritualidade que está vinculado a uma determinada religião, ou qualquer religião. Não tem um vínculo nem com a Igreja Católica, nem com outras religiões cristãs. É claro que muita coisa que eu posso trazer aqui vai ter, sim, um entendimento ou uma semelhança com muita coisa que é visto na Igreja Católica. Mas isso não significa necessariamente que seja um vínculo com a Igreja Católica. Eu estou assim explicando um pouquinho melhor, porque às vezes a gente vai trazer determinados assuntos aqui que pode de repente a própria hierarquia da Igreja Católica, ou às vezes bispo ou padre, não concordar com o que eu de repente posso trazer aqui, ou qualquer assunto que eu possa debater aqui. Isso porque às vezes pode haver uma confusão de achar, na Igreja Católica não é dessa maneira que nós trabalhamos. Não é esse entendimento dentro da Igreja Católica. É um pouco nesse sentido que eu quero dizer para vocês que a espiritualidade que eu pretendo desenvolver aqui não tem a ver com nenhum vínculo de maneira nenhuma, nem com a Igreja Católica, nem com qualquer religião. Então nós precisamos compreender o seguinte sobre essa questão dessa espiritualidade. Então, que espiritualidade é essa? Isso é interessante, essa pergunta, né, sobre o que é a espiritualidade, poderia perguntar assim, porque a espiritualidade em si, ela não tem um vínculo necessariamente religioso. Muita gente não sabe disso, né? Não necessariamente ela tem um vínculo religioso. Isso porque você pode vivenciar a sua espiritualidade na sua vida sem ter participação religiosa ou qualquer coisa assim. Você pode vivenciar a sua espiritualidade. Existem inúmeras pessoas hoje em dia que faz isso. A pessoa não quer ter nenhum vínculo, não concorda com muita coisa, por exemplo, das igrejas. Isso porque, das igrejas que eu quero dizer, das religiões em si. Isso porque existe uma coisa que é muito exigido, isso é natural, né, nas religiões, na católica é dessa maneira, também nas igrejas evangélicas, algo que a gente chama assim de preceitos, tá? Regras, leis internas religiosas e dogmas. Na Igreja Católica nós temos os dogmas católicos. Quando você pertence a uma determinada religião, que seja a católica, que seja a evangélica, você está assim submetido, de uma certa forma, à obediência a regras, a essas regras que essas religiões seguem. Então você não pode sair fora daquela regra, ou daquele entendimento teológico, e assim por diante. Por isso que aqui nós precisamos ter uma certa liberdade de fazer a crítica, por exemplo. De sermos críticos aqui. Há muita coisa que é vivenciada pelas igrejas, Igreja Católica, os evangélicos, e assim por diante. Sem estarmos assim preocupados porque o lugar de fala então seria ou da Igreja Católica ou evangélica e assim por diante. Tá certo? Então, esse é um dos entendimentos importantes que precisamos ter. O outro entendimento, tá, sobre a questão da espiritualidade, o que é, né, o que seria essa espiritualidade, é que é assim. Quando a gente está falando em espiritualidade, a gente tem que entender que a nossa vida, ela não é uma vida
que se resume, como na maioria das vezes nós entendemos dessa maneira, o conhecimento científico e tudo mais trabalha também nessa perspectiva, de que a vida ela se resume ao que nós constatamos, ao que nós vemos, tá certo? Nós vamos para o campo da evidência e da certeza, né, do Descartes, a evidência e a certeza da existência das coisas, do mundo, de tudo que nós vemos. As nossas relações sociais, as nossas relações familiares, as nossas relações de trabalho e assim por diante. Tudo se resume, então, ao que nós observamos, ao que nós constatamos, o que nós vemos. Isso que, num certo sentido, nós podemos, assim, atribuir que tudo isso, então, é matéria, a materialidade, o corpóreo, né? O Platão ele vai falar sobre o corpóreo e o incorpóreo, né? O corpóreo, que tem a ver com o corpo, com essa materialidade. Quando a gente vai tratar sobre a espiritualidade, a gente passa a entender que a nossa vida não se resume apenas a isso, ao corpóreo. Mas o mundo incorpóreo, que o Platão também fala sobre isso. Nós passamos a entender, então, que nós temos essa vida, nós temos esse tipo de compreensão de existência da materialidade desse mundo, mas a gente vai um pouco mais além de tudo isso, de uma forma mais profunda, na compreensão de que nós temos um espírito, por isso que vem a terminologia de espiritualidade, tá? E eu já vou deixar claro que também a gente não quer também fechar aqui, chamando de espiritualidade ou espírito, no sentido de uma relação com o espiritismo, tá? As coisas elas podem se coincidirem, né? Mas não significa que elas estejam ligadas totalmente a esse tipo de compreensão. Mas o entendimento de espírito, essa coisa mais profunda, essa coisa que faz parte do meu ser, do meu eu, esse é o espírito. E que esse espírito tem uma conexão divina, ou tem uma conexão com o divino, que é Deus. Num certo sentido, então, dentro do plano da espiritualidade, acreditamos na existência, sim, divina, na existência de um Deus. Tá certo? Você pode ter outro campus de espiritualidade, onde você pode ter outros tipos de crenças também dentro do campo espiritual. Não tem problema. Tá? Mas a espiritualidade que nós vamos tratar aqui, ela está nesse campo de compreensão da existência de um Deus, tá certo? A figura de Jesus Cristo deve se fazer muito presente aqui. A figura dos seus discípulos, de Maria Santíssima e assim por diante. Tá certo? Então, mais para a gente poder compreender o significado, o entendimento dessa espiritualidade que eu pretendo trabalhar aqui com vocês. E com o passar do tempo, vamos entender um pouquinho melhor sobre os objetivos, sobre as temáticas que nós pretendemos trabalhar aqui, o nível de compreensão dessa espiritualidade. Porque a gente tem que compreender também que o fato de se falar em espiritualidade não significa que nós vamos ficar o tempo inteiro falando apenas de Deus, falando de espírito, falando de algo interno e não vamos tratar da vivência do mundo. É isso que a gente tem que entender. A vivência nossa nesse nosso mundo faz parte da espiritualidade. A espiritualidade está ligada à existência de tudo, dessa materialidade, do corpóreo, como dizia Platão. Não está desligado, não está desvinculado. Há um vínculo aqui. Por isso que tudo que acontece nesse mundo, toda a nossa vivência nesse mundo, tem uma ligação com essa espiritualidade. Tá certo? Então a nossa caminhada vai ser um pouco nessa perspectiva e em outro momento, em outro vídeo, eu vou assim explicar um pouco melhor quais são os objetivos, o nível de compreensão que nós vamos ter para a gente poder desenvolver aqui o nosso trabalho em termos de espiritualidade. E aí para deixar claro para vocês, eu pretendo aqui trazer leituras
do Evangelho, leituras muito interessantes, muitas vezes leituras que vão coincidir até com a missa, né, que está sendo lida no domingo, para a gente poder fazer um entendimento, uma reflexão dessa leitura do Evangelho, e algumas reflexões em cima também de músicas religiosas. De modo especial, músicas às vezes que vão ficando um pouco guardado, esquecido, ou qualquer coisa assim, e que são músicas muito interessantes, música que trazem conteúdos importantes, reflexões importantes dentro do campo da espiritualidade. Com isso, eu fico por aqui. Grande abraço e até a próxima.